seja bem-vindo a mais um Culto nos Lares. Bom dia! É uma alegria podermos nos reunir mais uma vez nas nossas casas, com as nossas famílias, para esse momento também de ouvir a palavra, de louvar ao nosso Deus. E hoje é um dia bem especial para a igreja cristã. Hoje nós lembramos de Pentecostes, quando Deus enviou seu Santo Espírito sobre as pessoas, sobre os seus discípulos, e eles tiveram coragem de pregar a palavra. E por isso é que hoje nós nos reunimos também em nome desse nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós queremos saudá-los com uma palavra bem especial que se cumpriu então em Pentecostes, que é de Joel, capítulo 2, o versículo 28, a primeira parte. O dia do Senhor. O Senhor diz ao seu povo: depois disso eu derramarei o meu Espírito Santo sobre todas as pessoas. É isso aí, era uma promessa de Deus para o seu povo que se cumpriu então em Pentecostes, né? Depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi levado ao céu, e aí então 10 dias depois que Jesus subiu ao céu, Deus derramou do seu Santo Espírito, e por isso é que hoje nós conhecemos a palavra e temos essa verdade, né? Esse ensino e caminho para a nossa vida. Que Deus nos abençoe para ouvirmos e compreendermos a palavra também desse culto. Amém. 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 Bom dia a todos os irmãos, todas as irmãs em Cristo que estão participando deste culto nos lares, os irmãos aqui de Tuporanga, também de outros lugares. Muito bom estarmos juntos neste propósito comum de adorarmos e de bendizermos o nosso eterno Deus. Queridos e queridas, vocês já observaram que todos nós comemoramos e celebramos algumas datas que têm um significado maior em nossa história. Isto vale para uma pessoa individualmente, isso vale para os casamentos, para as famílias, como também para nações e para a igreja. Quer ver alguns exemplos? Nós comemoramos os nossos aniversários. É uma data que tem peso, que tem significado, uma data em que agradecemos a Deus pela dádiva da vida. A família comemora o nascimento dos filhos, porque é uma data que traz lembranças bonitas, uma alegria muito grande para o casal, para uma família, quando nascem os filhos. Os casais comemoram o dia do casamento. Eu e Lilian, nessa semana que passou, no dia 17, comemoramos 13 anos de casamento. Uma data que para nós, então, tem um grande e bonito significado. E louvamos a Deus por ter nos colocado um no caminho do outro e constituído a nossa família. Assim vale também para as nações, não é mesmo? Todos os países têm os seus feriados. Esses feriados, eles existem para que a nação recorde e comemore algum evento que deixou marcas, que tem um significado muito importante para a história daquele país. Por exemplo, nosso país, nós comemoramos dia 7 de setembro a proclamação da independência. E assim temos outras datas que vão lembrar de algum momento e de algum evento, algum fato muito importante na história da nação. E da mesma maneira, também a igreja tem datas que são importantes, lembradas e celebradas, né? Nós temos um calendário que chamamos de calendário litúrgico, que vai nos trazer então, dentro desse calendário, alguns dias, alguns eventos que são de extrema importância, porque marcam de maneira muito especial o agir de Deus dentro da história da humanidade e da igreja. Por exemplo, nós celebramos o Natal para lembrar o nascimento de Jesus Cristo. Nós recordamos da Sexta-feira Santa, a morte do Filho de Deus, do nosso Salvador, e celebramos a Páscoa, a ressurreição, quando o Senhor Jesus Cristo, morto por causa dos nossos pecados, ele ressuscita. E também hoje, dia 23 de maio, para nós é uma data importante, para nós como igreja cristã. Você está lembrado
que dia é hoje, que marco, que evento que nós estamos celebrando nesta data? Exatamente, hoje é Pentecostes. Vamos tentar entender o que é o Pentecostes? Primeiramente, Pentecostes era uma festa judaica que celebra a colheita de trigo. Originalmente, essa festa era chamada de Festa da Colheita ou Festa das Semanas. Você pode ver isso lá no livro de Êxodo, no capítulo 23, o verso 16. Mais tarde, passou a ser conhecido como Pentecostes. Por que Pentecostes? É uma palavra grega que significa 50 dias. Bom, isso está ligado com a Páscoa. A festa de Pentecostes era comemorado 50 dias depois da Páscoa. Por isso chama-se Pentecostes, que em grego quer dizer 50 dias. E o que aconteceu nesse dia especificamente, 50 dias depois da Páscoa, para que, como igreja cristã, esta data esteja marcada em nosso calendário e nós recordamos e nós celebramos? Bom, no dia de Pentecostes, cumpre-se uma promessa, ou melhor, nós podemos lembrar de duas promessas aqui que se concretizam no dia de Pentecostes. Primeiramente, uma palavra do próprio Senhor Jesus, que está revelada lá no Evangelho de João, capítulo 7, os versículos 38 e 39, quando Jesus fala que do interior das pessoas fluirão rios de água viva, e ele estava se referindo ao Espírito Santo que ainda seria derramado sobre os seus servos e suas servas. E também lembramos aqui a promessa registrada lá no Antigo Testamento, quando o profeta Joel, no capítulo 2, ele traz essa mensagem da parte de Deus de que chegaria o dia em que o Espírito Santo seria derramado sobre todos, servos e servas, como nós queremos ler hoje no livro de Atos, capítulo 2, os versículos 1 a 11. Você quer abrir sua Bíblia para acompanhar a leitura deste texto bíblico? Também nós vamos estar projetando aí na sua tela. Atos, capítulo 2, os versos 1 a 11. Acompanhe, então, esta leitura. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Então, esse é o texto bíblico que nós queremos compartilhar no culto nos lares deste dia de Pentecostes.
Então, queridos irmãos e irmãs, quando se fala do Espírito Santo em nossa cultura evangélica brasileira, talvez a referência que a gente de imediato vai fazer é com os atos poderosos do Espírito Santo que se manifestam em curas milagrosas, em profecias a respeito de situações que irão acontecer, ou até no dom de línguas, que de certa forma aparece citado aqui no livro de Atos, se bem que de um modo diferente, como nós estamos acostumados a perceber em nossa cultura evangélica aqui no Brasil. Depois eu explico por quê. Agora, é interessante quando nós olhamos para o livro de Atos e vamos perceber o que aconteceu no dia de Pentecostes, nós vamos ter uma clareza bíblica de que o Espírito Santo ele é derramado sobre aquele grupo de discípulos de Jesus, né, que estavam reunidos provavelmente lá no cenáculo, né, a casa de Deus, e quando o Espírito Santo é derramado, vem com uma razão, um objetivo estabelecido pelo próprio Deus. Um teólogo chamado George Eldon Ladd, ele escreveu um livro sobre a teologia do Novo Testamento e neste livro ele afirma: a missão primária do Espírito é exaltar a pessoa de Jesus e interpretar a obra realizada por ele para a salvação dos homens. Muito interessante essa afirmação, eu gostaria de destrinchá-la em dois aspectos. Primeiro aspecto, o Espírito Santo nos reconecta com Deus por meio de Jesus. Como assim? Vamos lembrar que o ser humano estava separado de Deus. O ser humano, por causa do pecado, ele está separado de Deus. Quando o ser humano desobedeceu ao Criador, conforme o registro de Gênesis, o ser humano se desconectou de Deus. Há uma barreira, um abismo entre o homem e a mulher e o Criador, o nosso eterno Deus. A isso chamamos de pecado, a essa decisão do ser humano de viver de forma autônoma, de não se submeter ao senhorio do Criador. No entanto, Deus, por nos amar, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para ser essa ponte, para possibilitar um retorno do ser humano para uma comunhão plena com Deus. Visto que sem essa comunhão com Deus, nós estamos sujeitos ao pecado e à morte. Mas Deus, então, possibilita agora que o ser humano novamente caminhe com ele, que é a fonte de vida. E isso acontece porque Jesus pagou por todos os pecados lá na cruz do Calvário. Muito bem, agora o Espírito Santo é derramado sobre as pessoas e conduz as pessoas à fé em Jesus. Portanto, a missão do Espírito Santo, né, como nós ouvimos daquele teólogo, é exaltar a pessoa de Jesus e, por meio de Jesus, exaltar o próprio Deus. Se nós somos criados, né, conforme lemos lá em Gênesis, para uma comunhão plena com Deus, para a adoração deste Deus, e o pecado impediu que isso acontecesse, a decisão do ser humano de se afastar do Criador tirou esse foco, né, da nossa vida. Agora o Espírito Santo reconduz o ser humano para aquele propósito original de Deus. Por isso que no livro de Atos, que nós lemos antes, no capítulo 2, o verso 11, nós vamos perceber que os discípulos, eles falavam sobre as grandezas de Deus, ou seja, exaltavam o nome do Senhor, adoravam, glorificavam o Criador. Esse é o propósito do ser humano, a sua razão de existir, né? O ser humano foi criado para adorar o Criador. Enquanto nós não entendemos isso,
a nossa vida não consegue encontrar o seu sentido maior primeiro, porque é este o propósito de Deus. E o Espírito Santo resgata isso, o Espírito Santo realiza esta obra, conduz o ser humano de novo à compreensão de que nós somos criados para glorificar o nosso eterno Senhor. Isso vai dar sentido para todas as demais coisas da vida. Querido irmão, querida irmã, quando nós entendemos que fomos criados para viver com Deus, para adorá-lo, para glorificá-lo, para uma vida de obediência à vontade sábia, à vontade maravilhosa de Deus, isso também vai fazer com que a gente compreenda que todas as demais coisas, quando estão submissas a esse propósito, elas adquirem sentido e valor, compreende? Então, é isso que o Espírito Santo quer fazer, nos conduzir a uma conexão com Deus, a adorar ao Senhor, a falar das grandezas de Deus. É interessante que as línguas que os discípulos receberam são línguas, não são línguas estranhas, são línguas faladas por outras pessoas, né? Ali nós encontramos homens e mulheres de diversos lugares diferentes que falavam línguas diferentes. No entanto, eles entendem os discípulos glorificando o Senhor em suas próprias línguas. E aí então vem um segundo ponto, né, da missão do Espírito Santo. Ele não apenas nos reconecta com Deus e nos leva a adorar ao Senhor, como ele também agrega as pessoas. O pecado que nos separou de Deus também separa as pessoas, desagrega as pessoas. A gente percebe isso tanto no âmbito familiar como no âmbito maior da sociedade como um todo, né? Se nós lembrarmos, quando Adão e Eva saíram do jardim do Éden, depois tiveram seus filhos, nós vamos perceber a desagregação que aconteceu no âmbito familiar. Caim mata o seu irmão Abel. Mais adiante, o livro de Gênesis, no capítulo 11, relata também a desagregação que aconteceu entre as pessoas, né? E que atingiu as sociedades do mundo todo, quando houve a confusão das línguas. As pessoas não conseguiam se entender mais. E olha que interessante, o Espírito Santo agora age de tal maneira que aquele grupo de discípulos de Jesus, falando das grandezas de Deus, fala de tal maneira que as pessoas de línguas diferentes, culturas diferentes, de lugares diferentes, conseguem agora entender o que antes desagregava, o fato das pessoas falarem línguas diferentes, agora o Espírito Santo age e agrega as pessoas. Então, o Espírito Santo vem para restaurar relações. E é isso que o Espírito Santo também quer realizar em nossas vidas. É isso que glorifica a Deus quando nossas vidas são transformadas. O Espírito Santo, ele quer agir também na sua vida, na vida da sua família, agregando aqueles que estão distanciados, né? Nós, por causa do pecado, os conflitos que vão se sucedendo afastam pessoas queridas. Quando o Espírito Santo age em nós, há um processo de reaproximação. Talvez é importante refletir sobre isso, o quanto o Espírito Santo ainda precisa agir em minha vida, na sua vida, para nos aproximar de pessoas de quem nós nos distanciamos. E um segundo aspecto é que o Espírito Santo constitui comunidade. Pessoas de culturas diferentes, que pensam de formas diferentes, que têm histórias diferentes, que falam línguas diferentes, foram agregadas naquele dia de Pentecostes. E isso o Espírito Santo faz ainda hoje. Deus, através do Espírito Santo, continua realizando esta obra de agregar pessoas em comunidades. A sua comunidade onde você participa é obra do Espírito Santo. E ali o Espírito Santo coloca pessoas que pensam de forma diferente do que você pensa, pessoas que têm costumes diferentes, pessoas que têm opções, escolhas diferentes em áreas da vida, mas que Deus agora faz com que se tornem irmãos e irmãs na fé, nesse propósito comum de adorar o Criador. Pense nisso. Quando você estiver lá na comunidade, olhe para as pessoas que estão ao seu redor. Elas são muito diferentes de você,
mas o Espírito Santo trouxe todas essas pessoas e agora no mesmo propósito, estamos ali reunidos e constituídos como igreja para exaltar o nome do nosso Deus e proclamar a salvação que Deus operou, Deus realizou em Cristo Jesus. Que nesse dia de Pentecostes, queridos irmãos e irmãs, possamos compreender esses dois aspectos dessa missão do Espírito Santo neste mundo. Nos conduzir a uma conexão com Deus por meio da fé em Jesus Cristo, de tal forma que nós adoremos e glorifiquemos o Criador. Este é o propósito da nossa existência e que vai dar sentido também a tudo mais que nós realizamos aqui neste mundo. E um segundo ponto, o Espírito Santo agrega homens e mulheres de todos os lugares, línguas, costumes e culturas diferentes para um propósito também comum de adorar e exaltar o Criador e proclamar a salvação. Por isso, nós fazemos parte de uma comunidade, você faz parte, se não faz parte ainda é convidado a fazer parte de uma comunidade onde pessoas diferentes estão unidas num propósito comum, glorificar a Deus e proclamar o Evangelho da salvação. Pense nisso quando você estiver ali na sua comunidade. Deus abençoe o seu dia e o convido para nós agora juntos orarmos. Senhor, hoje é dia de Pentecostes e nós te exaltamos e te adoramos porque o Espírito Santo constitui um povo para a adoração do Senhor e para proclamar o Evangelho da salvação. O Espírito Santo agrega homens, mulheres de todos os lugares, que têm línguas diferentes, que pensam de forma diferente, têm costumes diferentes, mas eles são reunidos em comunidade, são reunidos na Igreja de Jesus para exaltar o nome do nosso Salvador, Jesus Cristo, e por meio dele glorificar o nosso eterno Deus e para pregar este Evangelho da salvação a todas as pessoas. Que assim também o Espírito Santo continue realizando esta obra em nosso meio, para que, Senhor eterno, cada um de nós exalte o Criador, mas também que em nossas vidas o Espírito Santo possa agir, agregando famílias que estão distanciadas por conflitos, mas agregando também na comunidade de Cristo pessoas que vão viver o Evangelho e vão proclamar a salvação. Por isso, Deus, nós oramos por nossas vidas e oramos pela Igreja do Senhor Jesus, aqui e em todos os lugares. Amém. Vamos agora ter um momento de louvor. Continue conosco neste culto nos lares. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar em teu grandioso ser, o céu de estrelas vejo admirado a declarar ao mundo teu poder. Então minha alma canta-te, Senhor.
ouvirmos a palavra de Deus, sermos fortalecidos, que pela fé em Jesus também temos esse Espírito Santo que nos conduz, que nos guia a cada dia. E nós também podemos louvar ao nosso Deus, né, com esse hino conhecido. E agora nós queremos pedir a bênção de Deus sobre nossa vida para que Ele também nos dirija a cada dia. Assim rogamos a bênção de Deus, que o amor de Deus, o Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo habite ricamente sobre cada um de vocês. Que Deus assim os abençoe, os guarde, nos oriente com sua palavra e os leve sempre no caminho da fé e da paz em Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Tenham todos um abençoado domingo, uma abençoada semana. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém. Amém. Tchau. Deixa o like e se inscreva no canal. Não pode esquecer. Bom domingo.